Bom, muito bom dia a todos. Eu vim na condição de debatedor, mas estão extraindo a mais-valia aqui no SEBRE, me puseram também como mestre de cerimônias. Nós temos agora um painel sobre percepções acerca dos estados emergentes, com apresentações, me foi dito que não mais do que 15 minutos cada um, vamos deixar clara a regra do jogo, por parte do professor Oliver Stunkel e por parte do Paulo Roberto de Almeida. O Oliver é professor visitante de Relações Internacionais da USP, fellow do Global Public Policy Institute de Berlim, pesquisa na política externa dos países emergentes e seu impacto sobre governança global. A experiência inclui professor assistente na Kennedy School of Government, Nações Unidas, GTZ, etc. Graduado pela Universidade de Valência, na Espanha, mestre pela Universidade de Harvard e atualmente doutorando na Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Paulo Roberto, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico e diplomata desde 77, professor de Economia Política Internacional no Centro Universitário de Brasília, o CEUB, o UniCEUB, com uma longa experiência na área diplomática, comissário-geral adjunto um dos aspectos que eu imagino que vai aparecer aqui no debate, que é a Mostra de Xangai deste ano, que tem um peso específico importante. Trabalhou na Embaixada do Brasil em Washington e no NAI, na Presidência da República. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra, então, para o primeiro apresentador, que seria o professor Oliver? Acho que sou eu. Paulo? Paulo, por favor. 15 minutos. Obrigado. Vou tentar ser breve. Muito obrigado ao embaixador Botafogo, ao SEBRE, por esse gentil convite. Estou no meio de duas viagens à China, uma na semana passada, rápida, e agora na semana próxima para meu período de 6, 7 meses em Xangai como comissário do pavilhão brasileiro na Xangai Expo, não é? A apresentação minha já foi feita, então vou passar por cima. Esse é o esquema do paper. Vocês provavelmente vão ter acesso, não sei quando exatamente, ao paper revisto, em que me foi solicitado uma reflexão sobre política externa brasileira nas suas relações com a China no plano da governança global, não é? Então, eu preparei um paper de 20 e poucas páginas, talvez aumente até o final do ano, mas é o que estará em algum momento à disposição, provavelmente na página do SEBRE, não é? Primeira questão, então, como o governo brasileiro concebe o sistema mundial e o papel da China nesse sistema, eu diria, em clara contradição com o embaixador Abdennour, no painel precedente, que a diplomacia brasileira, as elites brasileiras, os líderes da diplomacia brasileira são eminentemente conservadores, não é? Nós vemos o mundo mais ou menos como a gente vê desde os anos 50, né? Naquela divisão onusiana, norte-sul, centro-periferia, e todas as demandas que a gente tem em relação ao sistema internacional são exatamente os mesmos, não é? Ou seja, a gente não avançou muito em termos conceituais ou políticos quanto a essa visão do mundo na divisão tradicional, países desenvolvidos e em desenvolvimento, e é isso que orienta a diplomacia brasileira, na sua concepção de que nós somos fatalmente um país em desenvolvimento e esse quadro mental ainda permanece. E é uma postura que eu diria quase que maniqueísta, enfim, uma atuação basicamente através do G77 e agora outras coalizões, evidentemente. Eu diria que nos anos 90 a gente fez um esforço de renovação mental disso, uma inserção voluntária na globalização, e hoje a gente tem um retorno aos anos 60, eu diria até um retorno regressista, baseado naquelas concepções que eram as nossas na época da nova ordem econômica internacional, etc., etc., não é? E, bom, a gente vê também a China como uma aliada na contestação dessa ordem que a gente considera como sendo bipolar, não bipolar na Guerra Fria, mas bipolar no sentido norte-sul.
E a China, evidentemente, ela também é conservadora, mas no sentido de adesão aos cânones, aos padrões da ordem internacional, ela se insere, mas na concepção do governo brasileiro, ela deveria desempenhar um papel relevante, a China, na reconstrução do mundo, de uma nova ordem, e houve um grande investimento do governo Lula nessa aproximação com a China, não é? Uma aliança anti-hegemônica na reforma do mundo, mudança do eixo da política mundial, nova geografia comercial, etc., e, sobretudo, muitas ilusões, né? Muitas ilusões da diplomacia brasileira, entre elas essa de que a China apoiaria o Brasil no seu ingresso no Conselho de Segurança, não é? E questão estratégica, enfim, eu vou passar muito por cima, porque o Brasil é claramente secundário no debate de questões estratégicas, não há, digamos, uma influência do Brasil, há uma retórica, há um discurso, evidentemente, esse discurso é um discurso de adesão a princípios tradicionais, Tlatelolco implementado tardiamente, o TNP também aderido tardiamente, e o Brasil assumiu alguns dos custos dessa política. Ainda hoje tem certos setores que se arrependem da nossa adesão ao TNP, há uma clara mixed feelings, digamos, não é? Isso se reflete, por exemplo, nessa questão do apoio ao Irã. Enquanto que a China é um país que já tem um locus próprio no sistema de segurança internacional e acredito que as visões seriam muito contrastantes. Questão do Conselho, evidentemente, está no centro de uma das pretensões da diplomacia brasileira, e nisso houve como eu disse, uma grande ilusão da diplomacia lulista no que se refere às relações com a China, de que ela iria nos apoiar, não é? Houve já várias referências a isso, não vou me estender quanto ao Conselho. O G4 é aparentemente concebido numa estratégia para reforçar e ampliar as chances dos 4 candidatos. Pode ter sido alguma manobra tática interessante, mas do plano estratégico foi realmente complicado, porque ela nos vinculou a países que têm impedimentos estruturais ao ingresso no Conselho, como é o caso do Japão, do lado da China, caso da Índia, do lado do Paquistão, e a Alemanha entre seus próprios parceiros europeus, não é? O Brasil teria talvez menos resistência se atuasse isoladamente ou independentemente nessa área. E, evidentemente, ainda que a retórica dos BRICS seja favorável à ampliação, democratização do sistema internacional, há uma nítida hipocrisia nessa questão do Conselho, não é? Não vamos nos iludir quanto a isso. Crise financeira, e isso é o capítulo conjuntural, digamos, mas que ou abriu uma oportunidade para que países emergentes como o Brasil ou como a China se inserissem de forma mais ativa no debate internacional, sobretudo através do G20 financeiro, não é? Muita excitação diplomática, algumas cúpulas, várias reuniões ministeriais e, no auge da crise, medidas em total descoordenação. Os países adotaram basicamente as mesmas receitas keynesianas de manual clássico, não é? Com todos os estímulos fiscais e apoios financeiros e intervenções no sistema bancário, etc., mas nenhuma coordenação efetiva, né? Há todo esse balé diplomático em torno do G20, algumas declarações bonitas, mas nada foi implementado. E o que foi implementado foi nacionalmente, e o que pode ser implementado no plano multilateral tem essa oposição entre os regulacionistas, entre os quais o Brasil se insere, evidentemente, e os mercadistas, digamos assim, de maior resistência à mudança dos padrões financeiros internacionais, não é? De toda forma, dentro do G20 financeiro ou na relação Brasil-China, eu acredito que há muitas diferenças. Elas não aparecem, evidentemente,